Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Remax Portugal Mais Imobiliário. Negociar é uma parte essencial do dia a dia no imobiliário. Desde o momento em que se angaria um imóvel até à fase final da escritura, saber negociar pode ser o que separa uma venda rápida de um negócio perdido. Hoje vamos falar sobre como negociar com eficiência, como preparar, conduzir e fechar negociações com confiança e equilíbrio. Para isso temos connosco dois convidados com grande experiência neste campo, a Sara Russo Esteves e o Diogo Maia. Olá Sara, olá Diogo, sejam muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui. Obrigada, Viviane. Sara, vou começar por ti. No teu dia-a-dia, onde é que sentes que a negociação tem mais impacto? Na angariação ou na mediação para fecho de negócio entre o cliente comprador e o proprietário? Olha, eu acho que a negociação tem impacto em todas as fases do processo e, na verdade, eu acho que nós só conseguimos um processo bem sucedido se conseguimos gerir a todas as fases da melhor forma. De qualquer forma, se eu tivesse de escolher uma das fases, eu acho que diria a fase da angariação. Porque é na fase da angariação que se estabelece a base de toda a relação comercial. É nesta fase que nós vamos qualificar o nosso cliente proprietário, é aqui que nós vamos perceber quais é que são as suas motivações, quais é que são as suas expectativas, as limitações, qual é que é o grau de flexibilidade que vai ter, não é? Quer em relação a valor, quer em relação a timings e, portanto, é nesta fase que nós vamos negociar, tendo como base dados concretos que vamos apresentar, toda a base do negócio. Portanto, se nós já tivermos esta fase bem estruturada desde o princípio e depois conseguirmos transmitir aos potenciais compradores quais é que são os interesses do nosso proprietário, depois todas as fases fluem de uma forma muito mais natural. Ou seja, nesta primeira fase, o que tu te referes é recolher informação que te pode ser útil mais tarde para conhecer também, no fundo, um enquadramento de um possível negócio. Sim, é estudar com o cliente proprietário quais são as necessidades dele, quais são as limitações que tem, não é, para o negócio, para nós conseguirmos estabelecer as regras do jogo, ao fim e ao cabo. E se nós conseguimos entender quais são as limitações e conseguimos depois transmitir isso aos potenciais compradores, é muito mais fácil todo o processo fluir de uma forma mais natural. Claro que sim, porque conheces também tudo aquilo que implica um fecho. Claro, mas todas essas regras do jogo são também negociadas connosco. E, portanto, no meu entender, é importante essa fase de negociação com o cliente proprietário para depois o desenrolar de todo o processo. Claro. E Diogo, agora para ti, falando nisto, que é esta negociação com o cliente, por exemplo, proprietário, também está relacionado com a tua própria escolha, ou seja, tu podes decidir não trabalhar com determinado cliente proprietário? Assim, eu posso te dar aqui um enquadramento. Por exemplo, quando iniciei no ramo imobiliário há 4 anos, o meu foco era sem dúvida a angariação e continua a ser a angariação. Mas eu antes era menos rigoroso do que sou hoje em dia, ou seja, eu se calhar não tinha tanto rigor no sentido, por exemplo, de definir um valor certo, um estudo de mercado rigoroso para o imóvel e angariava qualquer tipo de imóveis a qualquer preço. E como é óbvio que tinha as minhas consequências com essas decisões que estava a tomar. Hoje em dia acabo, lá está, ainda ao encontro daquilo que me perguntaste, por ser mais rigoroso e por se calhar ser mais seletivo, ou seja, se eu vejo que um imóvel não está de facto ao valor de mercado e se o proprietário não está de facto a perceber que o valor real que o imóvel vale não é aquele que ele acha que vale, mas sim o que o mercado diz, eu hoje em dia se calhar não angario o imóvel, ou seja, tenho uns critérios de seleção que me tornam se calhar mais criterioso no sentido da escolha dos clientes que trabalho, mas que de certa forma me sinto mais aliviado porque sei que aqueles que estou a trabalhar os vou transacionar.
Claro, então este processo de negociação inicial e que a Sara falava de conhecer o cliente, conhecer as suas motivações, conhecer as suas expectativas, também pode ser quase que aqui uma troca para que tu entendas que de alguma forma tu também vais negociar o teu próprio serviço, porque o teu serviço também tem valor e para eles usufruírem daquilo que é um serviço de qualidade, tu podes negociar ou sentes-te num local onde podes escolher também em que termos é que tu trabalhas. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que pegando naquilo que tu estás a dizer, Viviane, eu acho que o ativo mais valioso que nós enquanto empresários e empreendedores temos é o tempo, e hoje em dia eu sinto que o tempo tem que ser gerido e rentabilizado da melhor forma, enquanto se calhar eu trabalho se calhar menos imóveis, mas aqueles que eu trabalho eu sei que os vou trabalhar da melhor maneira, eu prefiro se calhar ter menos e rentabilizar o meu tempo naqueles que valem a pena do que ter a muitos e não estar a trabalhar da melhor forma. Claro Acho que é um sim, bocado por aí. claro, e faz todo o sentido, não é? O tempo é escasso. E quando o investimos queremos também sentir que existe algum retorno. Sara, há fases do processo em que tu sentes que a tua capacidade de negociação é mais posta à prova? Sim, eu acho que esta fase da angriação, precisamente por ser a base de tudo o resto, acho que é provavelmente a fase mais crítica. Esta é uma fase em que nós, naturalmente, estamos a competir com outros colegas, não é? É uma fase em que os proprietários também querem ditar as suas próprias regras e, portanto, é uma fase em que nós precisamos ter muito jogo de cintura e requer uma demonstração clara daquilo que é o nosso valor. Lá está. Acho que é uma fase em que nós temos de demonstrar que realmente temos algo para oferecer. Temos algo para oferecer e somos diferentes, de alguma forma, dos demais, não é? Claro. E isso é muito interessante porque nós também não entendemos ou se calhar não desenvolvemos tanto esse conceito da nossa proposta única de valor para com o cliente, e se não a conhecermos também de alguma forma não valorizamos aquilo que temos para oferecer. Com o tempo achas que a experiência te tornou mais negociadora? Sentes-te mais segura hoje em dia no processo? Sinto-me muito mais segura hoje em dia, sem dúvida. A experiência vai-nos trazendo um bocadinho isso, não é? Vamos aperfeiçoando muitas coisas, vamos adquirindo técnicas. Muitas técnicas e vai-nos dando confiança. Portanto, isso não, sem dúvidas que hoje em dia me sinto mais confiante. E tu achas que esta capacidade de negociação, achas que é mais essa técnica, esse treino, ou achas que também é um talento natural? Eu acho que é um treino. Acho que há pessoas que podem já ter mais naturalmente esse fator consigo, mas acho que, como tudo, é uma questão de treino. É uma questão de adquirir conhecimento, adquirir experiência, ir treinando e vamos aperfeiçoando. Como tudo, vamos melhorando também esse aspecto. Diogo, olhando para ti, porque já conheço há alguns anos, tu aparentemente és uma pessoa muito, muito dócil, muito empática, muito tranquila. Portanto, quando olhamos para ti não pensamos, associamos muitas vezes um negociador a alguém muito agressivo ou muito falador ou muito contestatário, que não, na verdade não é aquilo, a imagem que pelo menos temos de ti. Tu achas que tu tiveste de treinar para conseguir ou desenvolver essa competência de negociação? Eu sinto que o fator mais importante, tanto na parte do fecho de uma angariação como na parte do fecho do negócio, é sem dúvida o processo que nós fazemos até lá chegar, nomeadamente a criação de empatia com o cliente. E lá está, tal como tu estavas a dizer, ou seja, eu sou de facto uma pessoa serena no dia-a-dia, mas quando entra a parte do negócio, do fecho, de certa Viras forma... uma fera. Não é vir uma fera, mas de certa forma temos que impor também aqui o nosso jogo, não é? E temos, lá está, que ser sérios naquilo que estamos a falar e a dizer ao cliente. Então, de certa forma, acho que a empatia relacionada, como é óbvio, com a seriedade que temos que ter no negócio, fazem com que o fecho, tanto na angariação como na posterior venda, seja ditado da melhor forma. E lá está, é o que eu digo muito às pessoas, ou seja, eu acho que a empatia com o cliente cria-se ao longo do tempo, ou seja, não é momentânea, não é do dia para a noite, vai-se criando com o tempo,
tal como o fecho de uma angariação. Eu posso dizer, por exemplo, que já tive angariações que não foram imediatas, ou seja, foi um processo que foi construído com base numa relação que demorou 2, 3, 4, às vezes 1 ano, depende dos processos. Claro. Mas como acho todas as relações têm que ser construídas para haver confiança. Exatamente, ou seja, mas parte tudo de um processo de empatia e de seriedade que temos que ter com o cliente, claro. E isso leva-nos, porque nem sempre a nossa negociação é diretamente com o cliente. E Sara, consideras que é mais difícil quando quando representas as duas partes do negócio, quando tu tens um cliente proprietário e tens que negociar e defender os interesses que são quase que antagónicos, o interesse do cliente proprietário e o interesse do cliente comprador, porque os representas? Sinto que é mais difícil. Eu muitas vezes, quando tenho partilhas com colegas, agradeço. É verdade. Estando a acompanhar e sendo profissionais, bons profissionais, agradeço que estejam a representar a outra parte, porque realmente acho que fica mais fácil para nós estarmos ali focados só naquela parte. Sermos imparciais, não é? A imparcialidade é difícil, sim. porque financeiramente é ótimo fazermos um pleno, como dizemos na nossa linguagem, é ótimo, não é? Sabe muito melhor, mas no processo de ter alguém que representa outra parte, também nos deixa um bocadinho mais descansados. Sim, é verdade, é? sem dúvida. E tu, Diogo, o que é que tu achas? Olha, eu acho que, tal como a Sara disse, quando acabo por ter só uma parte, neste caso, a defender os interesses dessa mesma parte, acaba por ser mais fácil, porque tu não estás a escolher entre ninguém, não é? Quando estás no meio dos dois, acabas... Lá está, não vais só defender um lado, tens de defender os dois, e por vezes ali mediar o meio termo não é uma coisa que é fácil, ou seja, temos que ter de certa forma alguma racionalidade, alguma calma, que eu acho que muitas das vezes é o que faz a diferença, é de sermos calmos no negócio. Não conseguimos às vezes fechar naquele dia, fechamos no dia a seguir ou no outro dia, e quando lá está, há o interesse em defender as duas partes, fica mais difícil, sem dúvida, e claro, prefiro nesses casos a partilha, mas pronto, é como a Viviana disse, um pleno às vezes sabe melhor em termos financeiros, mas é mais difícil de gerir. Claro, e o cliente também pode lhe ocorrer, não é? Claro. O cliente pode pensar nisto, pode pensar porque é que esta pessoa vai defender os meus interesses de forma totalmente imparcial se ela também defende os interesses da outra parte. E às vezes isto parece impossível para nós. Sara, ainda em relação àquilo que são os argumentos, e porque existe uma diferença muito clara entre o que é uma negociação ou o que é negociar e o que é regatear, tu foste desenvolvendo essas técnicas, te formando para ter mais competências na área da negociação? É claro que ao longo destes anos fui sempre fazendo formações e, ainda que não específicas de negociação, abordam sempre o tema da negociação. Eu acho que fui à procura de conhecimento em relação ao tema. A experiência e estar no terreno e levar com algumas situações mais complicadas foi-me obrigando a crescer e a arranjar soluções, a adaptar-me, a perceber perante aquelas situações que resposta é que poderia dar. Portanto, de uma forma um bocadinho orgânica, as coisas também foram acontecendo e eu fui percebendo como é que se devia fazer. Portanto, eu acho que foi um misto dos dois, quer com formação, quer com experiência, quer falando com outros colegas, gestores de equipa, perante as diferentes, porque cada negociação é uma negociação e há coisas que às vezes faz sentido aplicar numa, há coisas que às vezes há sentido aplicar noutra. Acho que foi aqui um misto, mas foi sobretudo a experiência que me foi aqui ensinando de que forma é que eu me deveria comportar perante uma negociação, que se calhar, e é interessante, no início do negócio nós não temos tanto esta consciência de que realmente é preciso um planeamento, uma preparação para aquilo que estamos a fazer, e fazemos de uma forma muito mais ao sabor do vento, não é? E com a experiência acho que vamos começando a querer estruturar as coisas e
e a racionalizar mais tudo aquilo que estamos a fazer para obter determinado resultado. Tu já perdeste uma negociação? Já perdeste no sentido de não conseguir chegar a uma zona de entendimento entre as duas partes e o negócio caiu? Já. E isso gera alguma frustração, não é? Se calhar mais no início da carreira, porque com o tempo conseguiste desmistificar isso e pensar, era só um negócio. Sim. É assim, nós não fazemos magia. Há decisões que não passam por nós. Portanto, nós tentamos arranjar soluções, estratégias para que haja um entendimento entre as partes, mas chega a um ponto que às vezes não é possível. não dá mais, não é? Claro. Se uma parte não vem ao encontro da outra em determinados elementos, não há grande coisa que possas fazer em relação a isso. E durante estas negociações, o que é que para ti faz toda a diferença? O que é que tu achas que contribui para seres mais eficiente neste processo de negociação? É a relação que crias com os clientes e a influência que consegues exercer sobre eles? Ou achas que o preço é aquilo que é o maior fator que está envolvido? Não é. Eu acho que há algumas estratégias que fui aprendendo, que fui desenvolvendo e que são importantes para nós estruturarmos a proposta e para estruturarmos a argumentação. Nomeadamente dados concretos, ok? Portanto, em primeiro lugar, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando cheguei à Remax é que uma proposta não é só preço, Claro. ok? E portanto, é importante nós estruturarmos a nossa proposta com todas as componentes que dela fazem parte. Depois, a questão dos dados concretos. Nós conseguirmos fundamentar a nossa argumentação. Não é só aquele valor porque sim, mas porque é que eu estou a propor aquilo que eu estou a propor. Tem de haver algo racional por trás disso. Portanto, isso é uma parte que eu tento estruturar com exemplos semelhantes, com estudos de mercado, com a oferta que há atualmente, etc. E para além disso, uma das coisas que normalmente eu tenho bastante preocupação é com a forma como comunico. Porque eu acho que tu podes ter um argumento muito válido, tens dados que realmente dizem que o valor é aquele, tu tens um timing de negociação impecável, mas se a tua comunicação não for bem feita, se a tua comunicação for feita de uma forma incompleta, se for ineficaz, se for até de uma forma agressiva ou arrogante, Claro. aquilo que vai chegar ao outro lado Não é a mensagem correta. não é a mensagem correta, é uma sensação desagradável. Por mais que a mensagem objetiva seja aquilo que a outra parte quer ouvir, a forma como tu comunicaste não foi a melhor. Isso foi uma das coisas que eu aprendi e que tenho sempre muita preocupação quando estou em todo o processo, mas na forma de negociar é a forma como também estou a comunicar com a outra parte, quer seja um cliente, quer seja um colega. Certo, e a vida acontece e as coisas mudam. Diogo, já te aconteceu alguma vez um cliente ser absolutamente intolerante em relação e avisar-te que não iria aceitar qualquer tipo de proposta em termos de preço, que nunca iria baixar daquele valor e depois surpreendentemente tu consegues fechar um negócio muito abaixo ou abaixo daquilo que era a sua expectativa mínima? Claro que sim, e isso acontece muito no dia-a-dia do consultor imobiliário, ou seja, tu quando por vezes angarias um imóvel, a expectativa do cliente naquele momento é alta, ou seja, ele está à espera que tu vais vender o imóvel pelo melhor preço possível. Claro. E muitas vezes até acima do valor, não é? Quando são aqueles imóveis com muita procura. Agora, como é óbvio que com o decorrer do tempo, com o decorrer das visitas, com as propostas que eventualmente possam ser apresentadas, as expectativas do cliente podem variar mediante isso. Agora, respondendo diretamente à tua pergunta, já tive situações que clientes meus disseram que não baixavam €1 no preço, tive inclusive várias propostas e faço questão de as apresentar todas, ou seja, sejam elas
pelo preço, sejam elas muito abaixo do preço, porque acho que o cliente tem que receber todas as propostas e todo o feedback que há das visitas. Agora, como é óbvio que com o decorrer do tempo e com as propostas que vão sendo apresentadas, o cliente vai começando também um bocadinho a desvincular-se do preço que ele tem na mente, não é? Porque se calhar há alguma coisa ali que não está certa, e isso acontece com o decorrer do tempo, não é imediato. Eu já tive casos que um cliente, por exemplo, hoje me dizia que não baixava €1, mas passado 2 meses, com o decorrer das propostas e das visitas que houveram, se calhar já está receptivo a baixar 20.000 ou 10.000 não é? Mas isso é um processo que não é imediato, é com o decorrer do tempo e as coisas acontecem. Mas isso, na verdade, isso é uma consequência de um trabalho também que é feito por ti. Um trabalho de seguimento que é feito pelo consultor, exatamente, claro que sim. Porque o cliente pode ter uma expectativa, mas entretanto ele percebe que tu estás a promover o imóvel, mas acima de tudo estás a mediar interesses entre pessoas. Mas há uma coisa engraçada que é o que acontece, que às vezes é importante que isso aconteça, porque o cliente acha que nós consultores é que não estamos a fazer um bom trabalho, mas não é o caso, ou seja, é o próprio mercado que diz que aquele imóvel não vale aquele valor, e isso só é possível de provar ao longo do tempo, ou seja, não é imediato, não é? É como tu estás a dizer, é com o decorrer dos meses, com o decorrer do processo, é que as coisas realmente se fazem com que nós consigamos mostrar ao cliente que é aquilo. Então, este processo de qualificação que falavas no início, Sara, também é precioso, porque nós muitas vezes, e quando temos informação sobre todo o processo de venda, por exemplo, de um proprietário e também de um comprador, conseguimos depois ter argumentos para chegar aqui, não é? Claro. Como é que tu vais trabalhando isto ao longo do tempo? Com que periodicidade é que tu vais acompanhando, é que tu vais dando os teus relatórios, vais justificando o teu trabalho para a construção, se calhar, daquilo que será um momento, por exemplo, de baixa de preço? Olha, eu todas as semanas envio os relatórios de visita das visitas realizadas durante aquela semana aos proprietários. No final da semana envio os relatórios de todas as visitas que foram feitas aquela semana. Depende de proprietário para proprietário, porque eu acho que também nos temos de adaptar à maneira de ser de cada um. Há pessoas mais desligadas, há pessoas mais ansiosas. Fará sentido fazer um ponto de situação a cada 15 dias ou uma vez por mês. Depende. Há pessoas que querem falar todas as semanas, querem falar após cada visita. Se pudessem até todos os dias, não é? Exatamente. Têm conhecimento que há uma visita e no final daquele dia querem saber logo como é que foi o feedback das visitas. Isso depende de proprietário para proprietário. Mas esse feedback vai sendo dado consoante as necessidades de cada um, e uma baixa de preço, o timing para a baixa de preço, para mim, vai depender, lá está, da qualificação que foi feita inicialmente, qual é a necessidade do cliente, porque há clientes que não têm propriamente uma necessidade em termos de timing para que as coisas aconteçam, preferem dilatar as coisas mais no tempo, há outros que têm uma necessidade premente. Aposto que a nossa frase favorita é, sem dúvida, não tenho pressa. Não tenho pressa nenhuma. Mas há outros que têm timings reais que temos de respeitar. E em relação àquilo que o Diogo também estava aqui a referir, eu acho engraçado, porque o valor que os proprietários às vezes nos dão inicialmente, às vezes estão a fazer bluff até connosco. Eles estão a fazer bluff, eles sabem que não é aquele valor. Claro. Portanto, eles muitas vezes não ficam surpreendidos das coisas não estarem a acontecer, porque eles já sabem que eles estavam a tentar fazer uma negociação connosco, certo, para ver se lá chegávamos. Portanto, muitas vezes até parte dos proprietários dizer não está a acontecer, não é? Então vamos baixar. Claro, até parte deles, porque, mais uma vez, a importância daquilo que é a sua própria urgência e dessa construção. Diogo, então, achas que quando estás num processo, por exemplo, onde estás a negociar com um colega, o que é que tu mais gostas que esse colega, o que é mais agradável para ti que o colega te traga? É assim, Tens de chegar mais à frente, estamos aqui. Estás-te a referir à parte quando eu tenho a angariação ou quando tenho o comprador, ou no geral? Quando tens a angariação, imagina, o que é que tu gostas que o colega te entregue
para que o processo seja um processo honesto, um processo transparente e que todos ganhem, na verdade. Eu valorizo muito isso que tu estás a dizer, eu valorizo muito a transparência e a palavra, porque acho que quando nós somos sérios, eu prefiro que me digam, olha Diogo, a proposta é pelo valor de X, mas está condicionada a Y, e ele está a ser sério, está a ser verdadeiro, do que, por exemplo, nós a meio do processo vimos a descobrir coisas que realmente não são coincidentes com a proposta inicial. E eu valorizo muito isso que tu estás a dizer, eu prefiro que as pessoas sejam transparentes e corretas e que o processo flua mediante essa mesma verdade, do que depois estar a descobrir coisas a meio do processo. E eu valorizo muito essa vertente, sim. Claro, Sara, e no teu caso, como é que acontece quando tu te paras num processo de negociação com profissionais onde não houve essa transparência, onde tu vais surpreendendo com novas informações e onde também de alguma forma tu estás envolvida para com os teus clientes e portanto eles podem também questionar, verdade? É mau, é muito mau. Para mim também é importantíssimo a palavra, o sermos pessoas sérias. Pessoas sérias não é que não sejamos alegres, pessoas sérias no sentido de pessoas de verdade. E quando eu estou num processo em que eu realmente estou de uma forma séria e percebo que os colegas não foram tão sérios comigo, que muitas vezes tentaram aqui omitir algumas situações para ficarem em vantagem. Podem pôr em causa também a tua imagem perante o teu proprietário. Claro que põe em causa a minha imagem e a confiança naquele processo que estamos ali a realizar quebra-se. E na marca. Não é? Como consequência. Claro. Mas isso aqui fundamentalmente a questão e porque temos tantas vezes pessoas rookies que nos ouvem e que buscam estes conselhos de pessoas que estão no terreno há tanto tempo e que põem a mão na massa. O que é que seria, Sara, um conselho que tu darias a quem está a começar aqui na nossa atividade e que quer ser cada vez melhor e mais eficiente no processo de negociação? Estás-te a referir em termos de dicas para fazer? Sim, para ser mais eficiente. Olha, eu acho que talvez pareça básico, mas eu acho que uma dica importante é realmente tentar recolher muita informação, tentar recolher o máximo de informação em relação ao processo que estamos a trabalhar, em relação aos seus intervenientes. Voltamos a falar um bocadinho do mesmo. Quais são as motivações, quais são as expectativas, quais são as necessidades, qual é o grau de flexibilidade, quais é que são as alternativas numa negociação, qual é a alternativa daqueles clientes caso este negócio não se realize. Isso vai ter alguma consequência ou não? Portanto, tentar recolher o máximo de informação possível para poder depois montar uma estratégia. Depois, outra dica é, lá está, agarrarmos a coisas concretas, a dados concretos. Tentem arranjar dados concretos. Fundamentar a argumentação com dados concretos o mais possível, porque muito embora nós saibamos que a maior parte da compra de imóveis seja feita de uma forma emocional, eu acho que é muito importante nós conseguirmos justificar essas decisões que estão a ser tomadas de uma forma racional. Quanto mais não seja para darmos conforto ao nosso cliente. E para ele não mudar de ideias, porque a racionalidade também traz isso, não é? Mas assistimos a isso, não é? Muitas compras são feitas de uma forma emocional. Claro. Mas se nós conseguimos justificar de uma forma racional aquela decisão que está a ser tomada, o cliente mais faz sólido, as coisas com outro conforto, não é? Claro. Diogo, não sei, ias dizer mais alguma coisa, Sara? Não, estava só, ia só complementar com mais um detalhe que é... para além dos dados concretos e de estruturar aqui a negociação, eu acho que é importante nós tentarmos identificar quais é que são os pontos de negociação flexíveis e aqueles que não são negociáveis. Que vem um bocadinho do enquadramento. Do enquadramento e da qualificação que fazemos. Mas nós fazemos a qualificação do nosso cliente, mas quando estamos perante uma negociação, nós vamos tentar analisar quais são esses pontos do outro lado. Que nem sempre são do nosso conhecimento. Mas vamos tentar saber. Claro. Vamos tentar saber para conseguirmos negociar. E depois, mais uma vez, é a comunicação.
E porque nem sempre nessa negociação, lá está, se tu não tiveres o cliente direto e se tiver um profissional a representar o outro cliente, ele também pode fazer o seu próprio jogo, não é? Porque é o papel dele. Claro. É o Não papel é? dele. E fazer o tal bluff e Claro usar... que sim, claro que sim. Mas nós vamos tentar fazer as perguntas. Claro que sim, acho que sim, é uma boa dica. Diogo, e tu, quais seriam as tuas dicas para quem está aqui a dar os primeiros passos no imobiliário e quer ser mais eficiente no processo da negociação? Ok, então, eu acho que a base essencial é sem dúvida a formação, ou seja, eu hoje sei algumas coisas, mas as que eu sei foram com base numa formação, em muita informação que recolhi também, a ouvir muito o que os outros faziam, como faziam, e acho que a parte da negociação também acaba por ser muito com base no ouvir o outro, como é que o colega faz, o que é que eu tenho que melhorar no meu discurso, como é que eu tenho que recolher mais informação de modo a conseguir passar de maneira correta ao meu cliente, ou seja, isto parte tudo, como é óbvio, de uma formação. Agora, aliada à formação é sem dúvida ao treino, ou seja, nós temos que errar muitas vezes para depois Claro. conseguirmos adequar o nosso discurso à maneira mais correta e certeira, não é? E eu posso ser, por exemplo, eu hoje em dia no fecho do negócio nem sempre é linear, não é? Que, portanto, parte também muito de cliente para cliente. Há aqueles clientes mais flexíveis, há outros clientes mais rigorosos, há outros clientes que são mais difíceis, não é? O cliente difícil, que se calhar só com o tempo é que nós conseguimos lá chegar ao que realmente queremos. E, portanto, o conselho máximo que eu posso dar a seja a um rookie ou até mesmo a alguém que esteja neste momento a iniciar é formem-se primeiro, adquiram muita informação para depois conseguirem aplicá-la. E achas que neste processo saber ouvir na negociação prevalece sobre o saber falar? Muito mais. Eu sinto que o ouvir é extremamente importante. É importante porquê? Porque tu tens que perceber a motivação que está do outro lado. Às vezes o querer falar muito é mau porque não estás a recolher a informação certa para depois aplicares no jogo, não é? E pequenas dicas que ouvindo nós apanhamos. Porque, exato. Se calhar é uma grande novidade para todos, mas às vezes os clientes mentem, É verdade. não é? Ainda há bocado, eu acho que foi a Sara que estava a dizer que o cliente muitas vezes dá-nos dados, mas está a mentir, não é? Exato. E usa muito aquela situação, o vizinho vendeu e tu depois vais descobrir que o vizinho nem tinha a casa à venda. Ou Claro. seja, são dados que às vezes acontecem, mas lá está, são os próprios clientes a colocarem-nos em jogo, não é? E também eles a protegerem-se, que muitas vezes isso acontece com dados totalmente desfasados daquilo que é a Da sua realidade. realidade. E tu, Sara, achas é importante ouvir mais ouvir do que falar? Sem dúvida. Mas não é só na negociação. Eu acho que é na nossa atividade. No geral. No geral, é muito importante ouvir, recolher informação, sem dúvida, para nós conseguirmos perceber. Lá está, passa sempre por entendermos o que é que está do lado de lá, o que é que precisam, quais são as preocupações e na negociação também, é perceber o outro lado, quais é que são as reais preocupações da outra parte, o que é que para eles é importante para que consigamos aqui chegar a um fecho, mais do que a minha argumentação, lá está, primeiro eu preciso de ouvir. E da empatia necessária também para isso. Sem dúvida, claro que sim. Daí também a forma de comunicar para mim ser tão importante, porque eu acho que na negociação, eu acredito na negociação de uma forma win-win. Eu acho que só uma parte estiver bem, dificilmente vamos chegar ao fecho. Portanto, acho que é muito importante a negociação win-win, conseguirmos ver sempre isso e daí os pontos de negociação flexíveis e aqueles que não são negociáveis, ou seja, nós percebemos qual é o objetivo fundamental do meu cliente para nós termos as ferramentas necessárias para podermos fazer algumas cedências, arranjarmos algumas alternativas, mas temos como foco aquele objetivo final. E, portanto, se nós conseguimos contornar essas coisas com a lógica do win-win, ok, e deixar eu todos aqui felizes, na verdade. vou tirar um bocadinho, mas vou-te dar um bocadinho a ti, vamos chegar a um objetivo comum e numa comunicação que seja de cooperação. Mais uma vez, quer seja com um cliente, quer seja com um colega, temos de cooperar para conseguir. E esse é um ótimo e lindo pensamento. Cooperar para chegarmos aqui sempre a bom porto e para que todos ganhem, que é também aqui uma das frases chave da Remax.
Sara, Diogo, já passamos o tempo, mas ficávamos aqui certamente mais um par de horas à conversa, naturalmente. Obrigada por estarem connosco. Obrigada. E vamos agora usufruir do resto da nossa convenção. Claro que sim. Exatamente. Obrigada. Quanto a nós, obrigada por estar aí desse lado. Vemos no próximo episódio do Mais Imobiliário. Obrigada.